Oi! Olá! Hã? Tô te Esperar um esperando. pouquinho, o povo chegar. Sim, você viu que tem gente que entrou. Enquanto Oi, isso, eu vou tentar gente. fixar seu comentário. Patrícia, Évila, Yasmin, Juliana. Que bom ter vocês aqui. Ai, eu tô super animada. Também. Bruna, oi, Bruna. Feliz dia pra gente, né? Ai, hoje Rebeca, eu tá preciso tudo conversar certo aí? muito. Vamos começar? Tá tudo ótimo. Deixa eu só tentar fixar aqui o comentário, pode ser? Pode. Aí depois eu foco com você. Obrigada, gente. Marta entrou. Oi, Marta. Hum. Lenin. Ah, a Ellen tá aí! Gente, fiquem aqui, hein? Só espera mais um pouquinho. Não Por saiam, favor. não. A gente precisa de vocês aqui. Quer ir Bora? começando, Babs? Vamos. Vamos começar, então. Mostra o seu arroba. Mas a gente pode falar. Tá. Então, eu vou começar me apresentando. Pode ser. Eu sou psicóloga, né, pela PUC Rio, fiz em Goiânia uma parte, mas aí fiz minha transferência para cá, então passei por essa mudança de estado, sou de Goiânia, né? E depois não, antes, durante a faculdade também, já que a gente está falando de empreender, de ser autônomo, né? Eu empreendi com a Valentim Chocolates, que foi uma microempresa que eu abri e tinha como sócia minha mãe. E eu super aprendi a empreender. Eu já me sentia muito empreendedora, mas ali eu vi um negócio crescer que não esperava, né? A gente conseguiu chegar num lugar que eu nunca imaginava. Oi, Roberta, Adriana. E depois eu entrei na formação de Gestalt terapia em 2017, já estou quase terminando agora. Então, já me sinto Gestalt terapeuta. Já falo que sou, né, gestalt terapeuta. Sim. Depois disso, uma coisa também que me marcou que eu quero trazer para vocês de me apresentar aqui, né, é o curso do Enneagrama que eu fiz com a Caterina Terzi, que foi muito legal. Depois disso, eu e a Rebeca aqui, a gente abriu também, entrou numa empreitada chamada Estatera. Oi, mãe! Minha mãe tá aí, gente. Oi, Vanusa! Acabei de falar de você, mãe. E aí, nós duas fizemos, né? Fizemos nascer a Estatera, que também foi um empreendimento assim voltado para os psicólogos, como que a gente podia contribuir com relação à organização, ao marketing, de uma maneira um pouco mais autêntica, né? Uma coisa que viesse um pouco mais de dentro. E aí, depois disso, comecei a formação em constelação familiar, ainda estou nesse processo. Hoje também eu faço parte de um coletivo que chama Coletivo Germinar, que é voltado para psicoterapias na empresa, para levar para os colaboradores essa saúde mental. E meu primeiro curso, estou dando, tá acontecendo nesse momento, estou na penúltima aula. Então, estou muito feliz. E é isso, a minha base é um pouco disso tudo aqui que eu falei agora para vocês. Agora pode se apresentar, Rebeca. Achei engraçado você falar do brigadeiro, porque quando você tava falando, eu tava pensando da Além do Sabor, né? E aí eu falei, caraca, as duas têm um viés, né, do empreendedorismo, né? Bom, me chamo Rebeca, sou Rebeca Ragone, sou psicóloga e gestalt terapeuta.
Já terminei a formação no CGT em Gestalt Terapia e hoje eu faço parte da equipe de Gestalt Terapia, da equipe ESP, né, de Gestalt Terapia lá do CGT. Atuo hoje como psicóloga clínica e sou coordenadora de bolsistas e de eventos lá do CGT. Quer dizer, aqui do CGT, porque a gente está no Instagram do CGT. Me fingi que a gente está naquela casinha linda vermelha, de tanto que eu sinto falta. E vendo a Bárbara falar da empreitada dela e do movimento dela, eu achei engraçado assim que eu peguei e ficou bem gestáltica, ficando bem com o fenômeno, né? Eu fui lá para além do sabor, porque assim como a Bárbara teve uma empreitada muito dentro disso, né, do empreendimento, empreendimento, de trabalhar com os brigadeiros, eu também no início da carreira, antes de ser psicóloga mesmo, fui para outros caminhos, né? Fui para o meio organizacional, então assim, muita gente não sabe, mas eu já trabalhei num banco e eu não sei como eu consegui essa proeza. E tive durante um tempo, além do Sabor, que era uma marca de produtos mineiros, como minha família é de Minas, a gente trazia. Então, acho que a gente, uma vez, quando a gente fundou a Estatera, né? Que também tem a Estatera na minha história, foi engraçado porque a gente fundou ela a partir do que a gente tinha desenvolvido enquanto empreendedora na infância, né? Tipo, a gente foi lá para trás de como que a gente desenvolvia na infância e tirou disso força para conseguir construir a Estatera. E eu vejo muito na nossa clínica isso, né? Uma força de empreendedoras mesmo, né? Existe um lado muito humano, muito de olhar para o humano, para a atenção, para o cuidado, mas a gente está sempre construindo um olhar de ser empreendedora ali, que é uma coisa muito complexa na nossa profissão, que teoricamente ainda é muito vista como uma profissão de caridade, né? Enfim, sobre as nossas apresentações é isso. E aí vou falar um pouquinho do CGT, para quem não conhece o CGT. O CGT ele é uma clínica não só de psicoterapia, né, que existe uma equipe de psicoterapeutas todos formados, é o CGT Sandra Salomão, assim como ele também é uma clínica de formação continuada. Então, o profissional que sai da faculdade e quer buscar se especializar, né, focar até um olhar clínico, porque assim, é muito difícil você sair da faculdade direto para o atendimento. Tem que ter uma construção aí que a Bárbara está terminando a formação e eu já passei, acho que a gente sabe que é muito intensa essa formação do realmente ser terapeuta, né? Ser psicólogo é diferente de ser um psicólogo, um terapeuta que está ali mesmo, né? Com a pessoa. E aí o CDT trabalha com essa formação continuada e aí existe um leque de cursos e workshops que a gente vem oferecendo, além das formações, por exemplo, formação de Gestalt terapia e formação em terapia de família. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mais informações, vocês podem comentar aqui no direct do CGT ou entrar em contato com o WhatsApp. Fiquem à vontade, tá bom? Enfim, simbora? Vamos, partiu. Fala. Quando a gente estava conversando sobre como é que seria essa construção dessa live, foi engraçado que a gente estava falando, a nossa vontade era trazer a nossa experiência, né? Até um pouco de como foi a construção da Estatera, que foi assim, né? Eu levando um pouco da organização e do planejamento, você trazendo um pouco do marketing, a gente se uniu. E aí a gente conversando para montar essa live, a gente chegou à conclusão que existem 3 pilares principais, né, do ser psicóloga e empreendedora. E aí aqui a gente está falando no feminino porque somos mulheres, mas homens não se sintam excluídos, tá? Que são o marketing, a organização e o trabalho emocional. E aí, quando a gente chegou no trabalho emocional, a gente viu que, na verdade, outras coisas estavam dentro do trabalho emocional, né? Só fazer terapia não é construir um trabalho emocional. Um trabalho emocional, ele é feito diariamente. Quando você tenta se ajustar, por exemplo, eu estava falando com a Bárbara, eu não sabia como entrar na live, eu fui tentar me ajustar para desenvolver como é que entrei no Google para tentar ver como que eu entrava aqui na live, e aí ver isso no Google, controlando a ansiedade de entrar aqui ao vivo, que é a primeira live que eu faço, é um trabalho emocional também. E aí a gente chegou que o trabalho emocional é a terapia, que a gente já está falando,
O trabalho de supervisão, que é importantíssimo principalmente para o terapeuta iniciante, onde ele pode acabar comendo alguns pontos falhos, né? E a construção de uma rede de apoio, né? E aí, por rede de apoio, se entende tudo aquilo que pode dar suporte para o terapeuta que está começando. Seja família, amigos, bichinho de estimação. Eu, por exemplo, atendo com os meus gatos. Então, eles estão aqui me dando rede de apoio no atendimento. Qualquer coisa que possa te dar apoio, que você possa trocar, né, para fazer uma construção. E aí, Bárbara, eu queria saber de você, pedir para você contar um pouquinho sobre esses 3 pilares principais, né? O marketing, a organização e o trabalho emocional, de acordo com a sua experiência. Uhum. Tá. Então, antes de eu falar isso, eu fiquei com vontade de compartilhar uma coisa que você falou e que me chamou a atenção. Que vocês, quem tá aqui, a maioria parece que é psicólogo ou é estudante de psicologia, e tem um termo que a gente usa muito, que é o campo. E aí, enquanto a gente foi falando, eu fui sentindo aqui no campo uma coisa assim, de que às vezes a gente acha que para ser psicólogo ou para tornar uma clínica sustentável, a gente precisa empreender nesse lugar do empreendedorismo maluco que se vende aí nas redes sociais. Sim. Então, eu meio que já estou entrando no tema também, nesse sentido, assim, que às vezes fica parecendo que para conseguir tem que empreender desse lugar que tá ali na sociedade, na cultura. E não é bem assim. E não é bem assim, porque empreender, eu até anotei aqui, né, no meu roteirinho do que eu quero falar para vocês, eu anotei aqui que empreender é realizar, é colocar em execução. Empreender é uma atitude, é uma postura. Empreender é autonomia. Então, assim, quando a gente fala aqui de empreender, tudo bem que todo mundo está perdoado, vamos dizer assim, de cair nesse lugar, né? Nessa fantasia de que, ai, mas eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa que vai para o Instagram, eu não sou essa pessoa que faz uma live, eu não sou assim tão engajado igual vocês duas estão parecendo que são, como se não tivesse tido uma construção. Mas assim, até esse primeiro passo, depois que você sai da faculdade, por exemplo, que todo mundo hoje que saiu da faculdade passou, tem essa construção, e além de ter essa construção, o empreender, ele tá nesse lugar de você criar algo com valor para a sociedade. Então, assim, é do seu modo. A Carol comentou ali, se identificou, né, Carol? Pois tá no campo, tô falando, tá no campo. Então, eu acho que acho que a coisa principal que eu tô sentindo aqui de deixar para vocês hoje, já agora, nesse momento, é isso, que empreender não é todo esse trelelê aí que vocês estão imaginando, que eu sei que todo mundo imaginou aqui na hora que a gente entrou na live. Empreender é você poder correr risco, e correr risco é você correr risco dentro do seu limite. Correr risco por exemplo, para mim, quando eu fiz a primeira live, foi correr risco, fazer uma primeira live. Correr risco para mim, lá quando eu abri a Valentim Chocolates com a minha mãe, foi sustentar essa relação de sócia / mãe e filha. Então, isso foi correr um risco. Então, assim, acho que é bom a gente também já dar né, vamos dizer assim, esse enquadramento aqui para vocês não entrarem nesse lugar de que, eu não sou assim, isso não é para mim, eu não posso empreender, eu não sou empreendedora, porque é isso, né? Vou repetir só mais uma vez. Empreender é realizar, colocar em execução, é atitude, é uma postura e é autonomia. Sim. Então, fala isso, se você quiser falar, para falar, Rebeca. Não, é isso, tem a ver com uma questão de um olhar, né? Um olhar sobre o que se está fazendo, é um olhar amplo, não necessariamente a gente precisa criar uma marca e ir para o Instagram e falar: ser livre da crise de ansiedade em 5 passos comigo, vem, clica no link abaixo, né? Não é isso, né? É muito mais do que isso, né? É o olhar que muda, porque aí você muda o olhar, inclusive, quando você vai fazer a compra do mercado, assim, é uma parada
Que aí você vai olhar e falar, não, mas peraí, qual custo-benefício é melhor neste momento, né? É totalmente diferente. Exatamente. E, gente, vai colocando aí, tá? A percepção de vocês, colocando perguntas, porque a gente quer interagir, a gente não quer só ficar falando aqui, não. Fica à Eu vontade. Não. falei a gente, porque eu sei que a Rebeca também é a favor disso aí. Mas, assim, complementando o que eu falei, né? Eu acho que essa coisa do que a gente chama de marketing, que até hoje eu não consegui criar outro nome para isso. Eu estou há muitos Dá anos um nome, tentando né? criar, porque eu detesto esse nome. Detesto não. Acho que entra dentro de um certo nicho, entra dentro de um, sei lá, um certo, às vezes até um preconceito. Mas na clínica do psicólogo hoje, né, empreender dentro dessa perspectiva que eu trouxe para vocês aqui, o empreender enquanto uma postura e atitude, eu acho que o marketing, ele também entra nesse lugar de você olhar para qual é a sua forma de lidar com o seu empreendimento. E por que eu estou chamando de empreendimento? Porque a clínica, por mais que as pessoas, porque eu não sabia disso quando eu saí da faculdade, eu não sabia que eu ia ser autônoma. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não sabia. Quando eu saí da faculdade, que eu falei, gente, ser psicólogo é ser autônomo. Eu não sabia disso. Ninguém me contou. E eu fiquei chocada, porque foi um peso nas minhas costas que caiu, que eu falei, puta que pariu, não vou dar conta disso aqui, não. Ser autônoma, eu nem tinha noção disso quando eu saí da faculdade, né? Que eu ia ter que me dar férias, que eu ia ter que me pagar, que eu ia ter que ter uma organização. Eu não sabia de nada disso. Isso eu fui entendendo com a Rebeca, fui entendendo com uma rede de amigas e psicólogas que a gente tem, que aí a gente foi trocando e se dando conta juntas. Mas espera aí, o que você tá falando? Ah lá, Yasmin, eu tô me tocando disso agora e tô apavorada. Calma, tem Mas, jeito, estamos aqui. e é isso, gente. Gente, isso é maravilhoso. A Yasmin tá podendo falar isso e a gente tá podendo falar aqui cara, de verdade, eu não sabia, fui aprendendo no meio do caminho, sabe? E talvez a Yasmin tivesse com isso sozinha, coitada, sem conseguir trocar com as pessoas, né? Assim. Porque é isso, Mas fica sozinho e aí não conta com a rede. Mas ela, Yasmin, já veio falar comigo um dia, a gente bateu o maior papo, né, Yasmin? Ficou uma hora conversando, porque é isso, tá certo, tem que ir atrás, tem que buscar saber. Aí é que entra também a coisa do empreender e do ser autônomo, né, que é o tema da nossa live. Esse ir atrás, né, Rebeca? Você sente isso também, assim, que tem que ter esse movimento para poder Tem. ir adiante, né? Tem. E foi assim que a gente foi construindo, né? Porque, na verdade, a gente deu conta agora, depois de percorrer esse caminho, desses 3 pilares. Trabalho emocional a gente já sabia, então a gente já estava investindo. E aí Sim. chegou um momento em que a gente falou, cara, peraí, o trabalho emocional vai me super desenvolver enquanto terapeuta, mas o que eu vou fazer o que eu vou fazer para esse cliente chegar e como que eu vou fazer para administrar 30 clientes ao mesmo tempo, né? Assim, administrar a data de pagamento, isso e aquilo, e manda contrato, e faz entrevista, né? É uma série de coisas. Então foi aí que a gente foi nesse momento de busca que a gente foi trocando, né? Eu até me lembro bem dessa época, engraçado, porque vem bem forte essa imagem na cabeça, né? Você falando sobre o projeto das mídias sociais, e aí eu falando, caraca, tem como fazer isso? E aí você perguntando sobre organização e eu mostrando como é que eu agendava o planner ou o negócio no computador, o Trello, e a gente ia construindo junto a partir dessa busca, né? Inclusive em outras áreas, porque aí você precisou ir para uma área, estudar uma outra área de atuação, e eu fui estudar uma outra área de atuação. Mas é disso, é de não esperar, acho que é isso que a gente está falando de atitude empreendedora, né? É não esperar simplesmente, um dia vai chegar aqui no meu colo uma orientação sobre o que eu devo fazer. Não, é tipo assim, eu preciso aprender como é que eu vou fazer isso, então a gente correr atrás e buscar mais informações. Seja conversando com alguém que está do seu lado ou indo lá e no Google, né? E aí, quando você fala isso, eu fico lembrando, assim, de que a saída da faculdade, ela também representa a saída
basicamente da adolescência, né? Não sei se a gente pode dizer assim, mas a minha sensação, eu não me senti adolescente quando eu saí, mas para mim foi um marco, foi uma quebra no sentido assim, a partir de agora, você cuida de você, você cuida das suas finanças, você tem uma profissão para entregar para o mundo. Você não é Então mais estudante, né? Você não exatamente fala mais essa é a profissão, diferença. estudante. Exatamente. Oi, Maurício. E eu acho que esse é o ponto do trabalho emocional também, né? Porque quando a gente fala de se tornar psicólogo, a coisa do trabalho emocional tem que entrar, porque senão trunca mesmo. Porque é isso, é uma saída de casa. Você vai sair da faculdade, lá da PUC, o FRJ, seja qual for, é como se aquilo ali fosse uma grande mãe, porque ainda é uma instituição na qual você está totalmente abarcado por tudo, por professores, você está abarcado por colegas, você está abarcado pela própria instituição em si, né? Sei lá, por qualquer coisa, até pela estrutura, que é uma estrutura que você vai lá todo dia, chega, estuda. Então, eu acho que o trabalho terapêutico para o autônomo, que é o caso dos psicólogos, ele se torna importante dentro desse lugar, o trabalho emocional, de desenvolver e trabalhar essa autonomia na própria vida pessoal familiar. Exatamente. O que é se tornar adulto para você, né? Eu já vou te passar, Rebeca, eu só queria falar mais uma coisinha, que é o seguinte, quem viu lá no meu story, eu coloquei para trazer papel e caneta, para vocês irem anotando os insights que vocês estão tendo, para vocês não saírem daqui assim, não, para vocês anotem isso, sabe? Eu sei o quanto isso mexe com a gente, quem já saiu ou quem já trabalha, e muita gente hoje, né, já é psicólogo há muitos anos e às vezes ainda não fez esse movimento de ir para a vida adulta dessa forma, de empreender e se Sim, tornar um autônomo, né? sim. E isso é interessante, tô anotando um negócio pra não esquecer. Porque, aí eu anotando. Isso Porque eu até anotei esse também. movimento de anotar os insights é um movimento empreendedor, né? Porque assim, se engana quem acha que do nada cai a ideia na cabeça que você tá lá tranquilo, podendo botar ela em prática. A ideia vem quando você bate o mindinho na quina da mesa e descobre que você pode desenvolver uma tecnologia para ninguém mais bater o mindinho. E aí, Exatamente. se você não anota, o mindinho melhora e você nunca resolve aquilo, né? Nunca coloca aquilo em prática. Mas eu É. achei interessante que você falou sobre o vida adulta, né? É ir para a vida adulta e sair de casa. Porque a sair de casa, não só sair de casa, né? Uma casa, mas é sair de casa emocionalmente, metaforicamente e poder escolher, fazer as próprias escolhas, né? Eu mesma, quando formei e tudo mais, e a gente trocou muito sobre isso, fiz um super trabalho de entender que eu poderia trabalhar como autônoma, que eu não tenho que ter as crenças ou os medos da minha família de uma necessidade de um emprego CLT formal, que dá segurança e que eu tenho falado para todo mundo. Acho que essa crise, essa pandemia veio para mostrar que segurança no CLT realmente não existe. Tudo Sim. é uma ilusão. E aí até para você fazer as suas escolhas, de escolher falar, não, eu vou bancar, não vou trabalhar CLT, eu vou ser uma profissional autônoma, né? Eu posso fazer a minha escolha a partir de agora. Ou para fazer uma diferenciação de uma situação financeira. E o quanto que o trabalho emocional vai sustentar isso. Porque, Não cara, vai alguém estar pode sozinho, trazer. né? E assim, quantas vezes a gente pode construir um planejamento financeiro ou um planejamento de alguma coisa e, assim, se a gente não está preparado emocionalmente para aquilo, não vai. Então, é o trabalho emocional que vai impulsionar a gente para conseguir conhecer os riscos que a gente estava falando no início da atitude empreendedora, né? E saber Uhum. até onde é o nosso limite com aquele risco para poder bancar esses riscos e enfrentar, né? É bem Sim, isso. exatamente. O Lenin, eu perdi os comentários aqui, gente, mas o Lenin botou, né, sobre a Eu questão do consigo ver valor, aqui. que é uma mega questão, né? Ele É, colocou agora? não, lá na frente. A Luísa também compartilhou que foi um marco para ela, né? Muita liberdade e responsabilidade. Então, realmente é isso, né? É uma coisa que marca todos os psicólogos.
E aí eu acho que é aí que está a importância dos 3 pontos que a gente está trazendo e que a gente considera aqui importantes, né? Que é essa coisa do marketing, que eu queria, de novo, arrumar outro nome, mas eu não consegui. Mas entra nesse lugar de você conseguir captar pessoas, de você conseguir se colocar nesse lugar de empreender, de autônomo também. E a questão, os 3 pontos, né? Marketing, organização e o trabalho emocional. Só lembrando aqui vocês para quem entrou depois. É, E aí eu acho que também tem uma coisa importante que está no meio disso tudo, né? Como se fosse um grande caldo, uma grande sopa disso tudo que a gente está falando, dessas palavrinhas, né? Autônomo, empreendedor, psicólogo, se bancar financeiramente, emocionalmente, se sustentar financeiramente, emocionalmente, que é também esse olhar um pouco, que eu sei que a Rebeca também compartilha disso, é, que é esse olhar assim de que a gente precisa estar muito bem alinhado com o nosso propósito de estar ali na clínica para a gente conseguir entregar o nosso mais, cumprir o nosso papel. E aí aqui entra mais uma perguntinha para vocês anotarem aí no papel, no caderno de vocês, que é: o que me motiva a fazer o que eu faço? Essa pergunta parece simples, mas ela é super profunda. Vocês vão precisar de um tempo, e desenha, escreve depois, observe essa pergunta, porque por vezes a gente entra na faculdade com uma intenção, e quando a gente passa pelos 5, 6 anos da faculdade, a gente sai com uma outra intenção, a gente sai mais maduro, até pelo choque, né, de tipo, saiu da universidade, você é um profissional, gente. Quem não fez isso, assim, cada um tem seu processo, mas é isso que acontece. Saiu da faculdade, você é um profissional da área. Você já está apto para entregar isso ao mundo, né? Então, até por conta desse choque, é importante que todo mundo possa fazer esse resgate por estar um pouco mais maduro, fazer esse resgate de qual é o seu propósito, o que você quer entregar para as pessoas enquanto psicólogo, qual é o seu objetivo. Então, é por isso que eu trouxe essa pergunta. Eu vou repetir, que eu vi que entrou várias outras pessoas aqui. O que me motiva a fazer o que eu faço? Então, olhem para essa motivação de vocês. Eu acho que isso é uma coisa também que pode ajudar muito nessa salada de fruta aqui que a gente está falando do empreender e da autonomia, né? Sim. Você quer falar da coisa do cobrar, do valor, que o Lenin perguntou? Que eu acho que tem tudo a ver, né? Não estava aqui na pauta, mas eu acho que é uma coisa muito pertinente, né? Sim, podemos sim. Quando a gente estava falando sobre organização no nosso início de carreira, e a gente também ficou com essa dúvida, eu não lembro se foi as duas conversando, se foi eu te ajudando em alguma coisa, mas eu lembro que a gente falou muito sobre o que está embutido no valor da sessão, né? E nisso eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, que foi a Ana Paula Meda, acho que ela não está aqui, mas ela me ajudou muito exatamente por isso, assim, porque eu fiz um curso com ela em que ela questionava muito isso, assim, o que está embutido ali? Vocês já pararam para pensar que a gente tem que pagar imposto, alvará, alimentação, transporte, supervisão, férias, 13º, né? Tudo isso precisa estar embutido no valor da sessão. E aí a gente até conversando, a gente não existe é só você fazer essa soma e tá resolvido esse é o valor da sua sessão. Porque você vai ter que fazer contato com o que é necessidade para você ali e com até onde você pode ir. Então, o valor de sublocação de sala, se você vai almoçar, e aí como fazer essa conta, né? Porque se você atende uma pessoa naquele dia, para quem está começando, você vai colocar um valor do almoço incluído na sessão. Mas se você atende 5 pessoas, você já vai dividir o valor do seu almoço e dividir para 5 pessoas. Né? Cada pessoa vai ter um percentual aí, né? Porque é uma construção. Só que não se pode, Ana Paula e Yasmin falando, ela fala maravilhosa, né, Yasmin? Não se pode
ignorar esses gastos. Não é só escolher um valor ou abrir aquela tabela que tem do CRP, né? É você escolher o valor que faz sentido para você. Porque é muito além, né, assim, do que só estipular. E Sim. eu acho que o mais difícil hoje em dia é saber dar valor ao seu tempo. Eu tenho aqui em cima, vocês estão vendo que eu sou a louca da organização. Então aqui eu tenho um monte de papel, post-it, um monte de coisa. E esse papel aqui de cima, que não dá para vocês verem o que a caneta está apontando, ele tem a seguinte frase: meu precioso tempo. Porque num trabalho emocional que eu fiz, eu dei conta de que eu não estava valorizando o meu tempo. E Não, aí eu nosso tive que tempo fazer. é ouro, né? Na nossa profissão. Gente, é vida. Tempo, o Amuri fala isso, né? Tempo é um recurso escasso, porque ele corre, ele não pausa, ele não para, ele corre e ele acaba, né? Ele é finito, não tem o que fazer. E aí eu falei, gente, é verdade, meu precioso tempo. E aí eu até anotei, botei aqui na minha cara para todo dia eu lembrar do meu precioso tempo. Porque é um trabalho emocional a gente saber quanto vale o nosso tempo. Porque isso também tem que estar no nosso cálculo de sessão. E aí a gente vai construindo o sentido, né? Qual é o sentido que existe naquele valor de sessão, que vai variar de pessoa para pessoa. Sim. Mas tem que, no mínimo, suprir suas necessidades básicas, né? E o valor do seu tempo. Uhum. Exatamente E aí isso. eu gostei dessa frase que você falou aí, que você anotou aí no papel, né? Que você falou, meu precioso tempo. E eu também fiquei me deu vontade, até escrevi essa frase aqui, adorei. Meu precioso valor também, né? Porque quando a gente está falando do preço da nossa sessão, a gente também está falando do nosso valor, né? Exatamente. Qual o meu valor? Então, essa é mais uma pergunta para vocês colocarem aí no papel ou no caderninho de vocês. Qual é o meu valor? Quanto vale o meu tempo? E outra coisa também que me veio enquanto você falava, Rebeca, é qual estilo de vida eu quero ter? Exatamente. Porque o estilo de vida que você quer ter, ele vai abarcar também no valor da sua sessão, mas também no quanto você precisa se capacitar para poder, né, ter o valor de sessão de 200, 300, 400 reais. E aí, eu fico muito com esse ponto, assim, acho que quando eu saí da faculdade, foi uma construção também. Meu valor, ele foi subindo aos poucos, porque eu fui indo dentro dessa construção, assim, do que eu me sentia confortável. E eu testava mesmo. O cliente chegava para mim, a minha clínica foi muito através de indicação, e quando os clientes chegavam até mim, eu testava. Ah, dessa vez eu vou cobrar, eu passava um tempo, assim, uns 2 meses cobrando tal valor. Aí nossa, é esse valor, eu tô confortável e tal. Passava mais um tempo, 6 meses, sei lá. Aí eu falava, já tô sentindo que eu cresci mais um pouco, então acho que eu posso cobrar um pouquinho a mais. Aí fui lá, Renata! Gente, meu Também, eu falei, ai, terapeuta. Renata! Ai, meu coração. Renata, te Renata é tão amo. importante na minha história, entendeu? Que Renata que me dava uns coió lá na terapia e falava, acorda pra vida, mulher, agora você é psicóloga, entendeu? Gente, Você acha que eu não lembro? a Renata é a pessoa mais maravilhosa, sério, meu Deus. Terapia com ela é Amor explícito. Coração assim gigante. e é assim. Mas tá bom, vamos lá. E ela entrou bem na hora que a gente está falando do valor. Não é à toa que ela entrou nessa hora, que a gente está falando do nosso valor, que é uma coisa que eu pelo menos estou trabalhando em terapia assim, loucamente, essa coisa da diferenciação, que é um pouco do que a gente falou. Né? Que é um pouco do que Nunca a gente falou lá atrás, né? Dessa parte que a gente, quando sai da faculdade, a gente se torna um profissional capaz de entregar o nosso serviço para o mundo. Só que, gente, eu vou sair dessa coisa do valor, mas ainda dentro dessa coisa do valor, eu anotei uma coisa aqui que tem tudo a ver com isso que eu quero compartilhar com vocês, que quanto mais em contato eu estou com quem eu sou, mais eu consigo contribuir. E isso tem tudo a ver com a minha história, com o meu processo, mas eu acho que cabe muito bem para todo mundo que está aqui. Então, eu quero trazer para vocês mais uma pergunta para vocês colocarem no papel e no caderninho de vocês, que é:
o que passei na minha história para encontrar o meu caminho na psicologia. O que eu passei na minha história para encontrar o meu caminho na psicologia. Né? Porque a gente... Vocês já pararam para pensar alguma vez por que as pessoas buscam um psicólogo? Esse é um questionamento também, que eu acho que é muito pertinente de fazer. Vocês já fizeram? Alguém aí já fez? Você já fez, Rebeca, essa pergunta para si? Por que se busca um psicólogo? Cara, é interessante isso, né? Porque você fazendo essa pergunta, na verdade, do porquê que se busca um psicólogo, acho que a gente vai para muitas questões, assim, porque tem ansiedade, porque tem depressão, porque quer se conhecer, né? Mas eu acho que tem um lugar, eu acho, e tenho experimentado isso muito ultimamente, que é o lugar do ser compreendido, né? Ser realmente escutado. Porque eu realizo um atendimento e a pessoa, ela falava sobre o que ela estava sentindo e ela falava, mas ninguém me entende, ninguém consegue me entender sobre uma questão de ansiedade. E aí eu virei para a pessoa e falei assim, se eu te disser que eu já tive crise de ansiedade e que eu talvez entenda próximo do que você vive, você acredita? E como é que você se sente com isso? E aí a pessoa falou, nossa, eu me sinto compreendida. Eu sei que alguém sabe o que está acontecendo. Sim. Eu sei que alguém sabe o que está passando aqui dentro que eu não consigo botar no mundo. E é literalmente isso, porque assim, eu até botei para falar, né, da terapêutica, né? Da sua terapêutica, do definir sua terapêutica. O meu último post foi sobre isso, né? Sobre como eu tentava colocar o meu feed padrão, cores neutras e tudo mais. E eu falei, gente, mas eu não sou isso. Se eu levantar aqui, vocês vão ver que minha roupa é toda colorida. Entendeu? Eu sou uma pessoa da cor. Não tem como. E aí, essa é a minha terapêutica. Eu atendo com os meus gatos aqui como coterapeutas e eles interagem às vezes. Isso faz parte de mim. Isso faz parte de mim, faz eu ser terapeuta, né? Então, eu acho que quando, pelo menos os clientes que me buscam, a minha sensação é que eles buscam serem compreendidos, assim, alguém que esteja ali com eles, realmente, eu estou disposta a entender aquela pessoa, a tentar estar com ela e tentar entrar em qual é o sofrimento que ela tem para eles tentar junto construir uma saída disso, né? Mais do que ficar outro dia mesmo, semana passada eu fiz uma entrevista e a pessoa falou, nossa, foi totalmente diferente do que eu imaginei. Eu falei, você achou que eu fosse ficar? Conte-me mais sobre isso. E tipo, não sou eu isso, né? Então, como a sua terapêutica, a sua personalidade, o seu jeito de ser, construindo de forma a cuidar do outro, porque é isso, não é simplesmente eu chegar lá e sair vomitando do jeito Rebeca de ser, mas é eu chegar lá usando isso como forma de trazer o outro para a relação comigo, para ele sentir que aqui ele pode ser quem ele quer ser e conseguir dar voz aos piores e melhores monstros que tem com ele, né? Exatamente. Acho que vou escrever um livro. Ótimo, gostei. E eu fico pensando que, para mim, né, por que as pessoas buscam um psicólogo, né? Eu fico com a sensação de uma coisa assim de... É como se fosse quase que uma ajuda para ter alguém facilitando uma autocura, sabe? E a minha terapêutica é nesse sentido, aproveitando que você trouxe essa coisa da terapêutica, né, que é algo super importante, de que, para mim, a frase que fica no fundo é devolver para o meu cliente a saúde dele, para que ele não deixe aqui nas minhas mãos a saúde dele. Como, claro que o terapeuta ele entra nesse lugar de um suporte, né, durante muito tempo, às vezes até. E isso é importante para a gente se fortalecer. Mas eu sinto que para mim fica sempre isso de fundo, assim, devolve para ele a saúde dele, sabe? E eu acho que é um pouco disso também que a gente está falando, né? De poder experimentar, que é uma coisa super da Gestalt, né? Que nós somos, o CGT, Centro de Gestalt Terapia, que é todo mundo aqui se permitir experimentar de qual é o seu valor, se permitir experimentar qual é a sua terapêutica. E assim, gente, lembrando, a gente falou isso no início, mas muita gente entrou e saiu aqui.
A gente não está falando de um lugar de alguém que está pronto e que nasceu assim ou que saiu da faculdade assim. É uma construção. Eu acredito que seja possível para todo mundo dentro do contexto de cada um e dentro da forma de cada um. Então, fiquei com vontade de lembrar isso de novo, sabe? De que experimentem, se permitam, sabe? Fazer essas... eu tô falando, se permita errar, se permita não sei o quê, mas assim, é difícil para um cacete para mim. Por exemplo, falei uma palavrão aqui, né? Mas eu tô eu tô dando um curso de enneagrama, né? Gente, assim, bastidores, difícil demais, porque tá mexendo com muita coisa minha, interna. Eu tô bancando fazer o curso? Tô, como se diz a Renata. A Renata falou alguma coisa assim pra mim, que eu tô aqui, ai, nossa, será que vai dar certo o curso? Mas o curso já tá no final, já tem gente indicando, já tem gente querendo fazer o curso, já tem gente fazendo pré-inscrição e eu tô aqui ainda. Ai, mas será? Mas será? Porque é difícil crescer, é difícil se apropriar de que a gente pode sim entregar coisa para o mundo. Eu estou aqui assim, toda à vontade, toda muito conectada com quem eu sou, com a minha espontaneidade. Parte disso porque eu estou com a Rebeca. Porque eu estou com a Rebeca e estou aqui com muita gente que eu conheço, que eu sei que né, que está me olhando aqui com esse olhar, então, de construção, de crescimento, de processo. Então, eu fiquei com vontade de trazer isso aqui, porque fica parecendo que é fácil, né? Ó, olha lá, mas o curso está incrível, olha. Ai, e do lugar de compartilhar, né? Porque, assim, acho que se a gente tivesse gente que gritasse no nosso ouvido quando a gente formou, oh, acorda! Tem isso. A Renata fez muito, né? Mas, assim, gente que fizesse, acorda! Eu acho que talvez a gente tivesse, não sei, talvez acelerado, pode ser. Assim, gente, é interessante porque a gente estava falando... as pessoas comendo, faz isso não, gente. Ela chora, ela é emotiva. Brincadeira. A gente estava falando do lugar do empreendedor e da relação terapêutica, você estava falando sobre o se arriscar enquanto está ali enquanto terapeuta. E é total isso, porque é você medir os riscos, conhecer aquele terreno, pessoa que está na sua frente, e dosar e assumir o risco da intervenção que você vai fazer ali, respeitando sempre o outro, né? Porque a gente está falando disso, né? De uma relação de respeito. A relação terapêutica é uma relação de respeito, né? Sim. Uma relação onde se tem cuidado, né? Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Eu tô aqui olhando para uma outra pergunta que eu coloquei aqui, que eu acho que já cabe fazer ela, que aí, de novo, peguem o papel e anotem aí, que é: o que é ser terapeuta para você? Eu acho que isso também é super pertinente e é uma pergunta que vai ser agora e para sempre. Eu acho que é uma coisa que vai sempre se reformulando, que nem um propósito. E aí fico com vontade de novo de falar para vocês. Gente, não estou falando do lugar de alguém que não fica inseguro, não estou falando do lugar de alguém que não pira, que se descabela, que é sessão extra com a Renata toda semana. Ai, ai. Mas assim, a gente precisa se permitir experimentar. O que é ser terapeuta para você hoje? Isso vai mudar, pode ser que mude semana que vem. E se mudar, tá tudo bem. Se não mudar daqui para um ano, também tá de boa. Então é isso, sabe? Essa construção e não esquecer disso. Eu acho que vocês podem colocar, fazer igual a Rebeca. Ela não botou nem um post-it, ela botou um A4 ali, ó. Enorme, não foi? Ele atrás. Tá ali atrás. Para ela não esquecer. Para ela não esquecer. Ah lá, vocês estão achando o quê? Post-it em todos os lugares para me lembrar de muita coisa, né? Assim, façam isso, sabe? Vão se conectando com quem vocês se sentem ser nesse momento e vai anotando, vai trazendo essas ideias, porque isso pode ajudar vocês a fortalecer esse lugar, essa presença de vocês. Tanto eu tô falando isso... Vai, né? Porque torna a gente mais presente ali, né? Exatamente. Isso tanto para quem está se formando,
que eu vi aqui, né? Tipo Lenin, que ainda não terminou. Tinha uma cliente minha aqui, a Juliana também, que ainda não terminou. Tanto para eles, quanto para pessoas que já são psicólogos há algum tempo, ou que também, né, tá nessa trajetória há menos tempo. Acho que isso é para todos, né? Experimentar é para todos. E é pra vida, né? Ai, exatamente. Tem uma dica que eu acho que é a dica do século, que é mais batida que qualquer outra coisa, mas que às vezes as pessoas não dão conta. Bloco de notas do celular. Coloca um bloco de notas só para você colocar os seus insights, as coisas que vierem à sua cabeça de forma aleatória, que você possa colocar ali para depois destrinchar isso e utilizar isso como forma de estudo, de aprofundar, de se conhecer. A Bel falou lá em cima, ela falou que ela começou a fazer terapia antes da faculdade. E é isso, gente. Investe agora na terapia, principalmente, porque isso tudo acelera, né? Quem conseguiu fazer antes da faculdade, ou durante a faculdade, antes de uma formação, né? De Sim, alguma forma, isso ajuda a acelerar, porque ajuda a você conhecer exatamente, assim, vamos imaginar que a gente tem que desembolar um novelo de lã, e esse novelo de lã tá cheio de nó. E aí, é como se você estando em terapia, enquanto está formando seu ser terapeuta, você vai direto no nó. E aí já solta ali o primeiro nó, o segundo já é mais fácil, você já tá com a técnica. E aí, quando você vai vendo, a linha tá lá esticada no chão. Você fala, gente, olha, eu consegui esticar uma linha. É literalmente isso, perfeito. né? Sim. É bem isso, né? O Uhum. lugar de buscar, experimentar, se respeitando, se conhecendo. É, e assim, para mim, tudo isso que a gente falou aqui na live hoje, né, a coisa da rede, foi super importante para mim na minha trajetória, foi uma das bases, para mim. A terapia também, comecei bem antes, foi quase quando cheguei aqui no Rio, né, há uns 6, 7 anos atrás. E outra coisa também foi a formação, né? A formação foi uma coisa, gente, assim, na minha experiência, é, foi assim, a base mesmo de tudo. Eu não tem nem palavras para descrever, porque É viver muito uma doido. formação que tem um processo grupal, terapêutico ali, de você poder ser no grupo aquilo tudo que você não pode ser na sociedade, seja por tabu, seja pelo que for, seja porque as pessoas não vão aguentar, às vezes, sua intensidade, a sua, né, sincericídio, seja lá qual for a sua característica que você não consegue colocar aqui na sociedade. E a formação, por exemplo, que foi aonde eu fiz, né, aqui no CGT, o trabalho terapêutico é muito forte. Então, quando eu entrei de cara, porque eu sou assim, é o meu jeito de ser, eu vou com tudo. E então foi muito importante poder ser eu naquele espaço, em todos os sentidos, agressividade, espontaneidade, recolhimento, num casulo assim que eu nem nunca tinha vivido, agressividade também de uma maneira que eu não tinha vivido ainda. Então, a Bruna perguntou, fiz a formação, foi bem no final, né? Porque pelo menos no CGT ele abre sempre no final do ano. Aí eu estava me formando na psicologia e entrei. Então, assim, foi bem juntinho, assim, né? Foi em outubro, novembro, aí eu estava formada no ano seguinte. E então, assim, para mim esse é o ponto-chave do processo grupal, é você poder ser naquele grupo o que você não pode ser na sociedade, né, por N questões, e trabalhar essas questões, não é só você ir lá ser e vomitar né, não, você Sim. ser e você vai ter intervenção, você vai ter a resposta do outro, né, que isso é uma coisa É, importantíssima, porque qual é a resposta do outro para aquilo que você faz, né, isso importa. E o Então, eu olhar acho que é um pouco técnico isso. também, né? O olhar Porque, técnico, assim, eu acho que é exatamente. isso, assim, que experimentar, a gente pode experimentar na nossa terapia, a gente pode experimentar numa terapia de grupo, a gente pode experimentar, né? Em alguns, pode se arriscar a Isso. experimentar na vida real e ver o que vai dar. Mas eu acho que, assim, a Uhum. diferença da formação para mim foi não só existir esse lugar de poder experimentar, como também de poder um exemplo assim muito simples, né?
realizar um atendimento e aí já ter um olhar técnico sobre aquele atendimento e ampliar o olhar de por onde mais eu poderia ter ido naquele atendimento, porque nos atendimentos que a gente treina sempre tem um observador e aquilo sempre amplia o olhar. E aí juntar aquilo com o texto ou com o vídeo que foi feito, com o olhar da Sandra, né, e do grupo. Então, essa diferença do olhar técnico focado ali na hora, para mim também fez bastante diferença. Assim. Não, isso que você falou, né, eu não estava lembrando. A Bel falou, a terapia pode servir de laboratório, testar de forma segura com suporte técnica. É isso, gente, a terapia, a Bel falou tudo aqui, resumido. Então, assim, gente... Não, gente, só a live é isso, beijo. A gente... Vamos acabar por aqui, pronto, tchau, gente. Bel arrasou. Gente, não precisa nem de eu desenhar, já está escrito aí, né? A terapia / formação, / rede ali, ó, tudo, né? A terapia mais ainda, né? Porque é um contato que você tem ali com o outro, um espaço realmente seguro. E a formação, o que você falou, Rebeca, que na hora eu vi o comentário da Bel, eu falei, gente, é isso, pelo amor de Deus, né? É que nessa formação especificamente, né, que eu acho importante compartilhar, porque assim, eu não sabia como que era a formação de outras pessoas. E quando eu fui conversar, eu vi que tinha várias coisas diferentes. E isso é legal porque enriquece a nossa experiência e as nossas escolhas também. Então, quando eu fiz, nessa formação ainda, né, que eu tô fazendo, lá no início, me surpreendeu muito e foi muito quebra de ego atender na frente de toda a turma. Então, a gente tinha esse espaço também, que você é o terapeuta e alguém se disponibiliza para ser o cliente, que é muito difícil também, ser o cliente na mão de um terapeuta que você está ali convivendo, também tem tudo isso, né? E aí atender de frente para a turma, para a tutora e para a Sandra. Então, assim, foi uma experiência que durante o tempo, com o tempo, né, eu fui acessando mais e mais e mais a minha autenticidade, porque você vai lá, quebra o ego, aí quebra de novo. Aí você erra na frente de todo mundo, aí você, sabe, dói, né? Essa coisa de quebrar o ego dói. Engraçado você falar isso, porque o primeiro atendimento que eu fiz na formação foi o atendimento de uma pessoa muito, muito fechada, então eu não conseguia acessar essa pessoa, e o meu observador era a Sandra. E aí foi assim, acho que foi o pior atendimento que eu já fiz na história. Dor de barriga, né? Você saiu dali e foi assim, direto pro banheiro. Eu ia ficando desesperada e eu não conseguia acessar aquela pessoa, e aí eu tentava, e aí a Sandra tentava me ajudar e fazer uma intervenção, e eu ficava, não, cara, peraí. E aí eu fui ficando desesperada, e eu lembro que eu saí de lá e eu falei assim, gente, eu não nasci pra ser psicóloga, não consigo aguentar esse negócio, não. E aí a gente vai passar por isso, né? Não nasci pra ser psicóloga porque faz parte do processo, isso aí. Gente, foi o máximo. E eu lembro que eu trabalhei tanto na terapia, por que esse olhar me impactava, e se a outra não queria falar, o problema era da outra, qual era a forma que eu tinha de acessar, né? E aí foi tão interessante essa descoberta, que aí quando eu comecei a atender mesmo, assim, em massa, digamos assim, um atrás do outro, que aí eu falei, tá tudo bem, assim, porque o que ele vai pensar, o que a pessoa que tá ali vai pensar da minha intervenção, ela vai pensar sobre a Rebeca terapeuta. E aí eu vou trabalhar como é que é para a pessoa ter uma terapeuta assim e o que pode ser construído em conjunto para a gente conseguir formar o nosso acordo de sessões, digamos assim, né? Sim. Mas foi muito interessante, que eu quase desisti, falei, meu Deus. E não que essa seja só a única forma, né? Eu conheço gente que fez outras formações, que são excelentes terapeutas também. Eu acho que o ponto principal é o que a gente trouxe enquanto tema da live, que é empreender a autonomia, né? É você estar nesse lugar de quem busca, é você estar nesse lugar de quem corre o risco dentro do seu limite. Ah, mas isso não é correr risco. Claro que é, gente. Vai lá correr risco disso aí que é difícil para você e me fala se isso não é correr risco, mesmo que seja dentro do seu limite. Então, assim, a gente tem que tomar também muito cuidado com essas coisas que vão sendo vendidas, né, dessa forma, assim, empreender dessa forma agressiva e que eu tenho que... Não, é dentro da sua forma, mas a base do empreender é isso, é uma postura, uma atitude de você ir atrás, é de você pegar o que você tem de mais precioso e entregar para o mundo. Isso é empreender. Empreender não é ficar
alucinado e fazer story alucinado e 10 stories por dia. Pode ser que seja essa a sua forma e tá tudo bem. Mas lembrando que a gente está falando aqui, a gente sabe que na sociedade existe um padrão para tudo. E aí vai ter gente que vai se sentir confortável e vai fazer bem para a pessoa seguir o padrão, para ela faz sentido, e para outros não. O que a gente, eu acho, né, que o que a gente quer passar aqui é que existem escolhas, existem possibilidades, você pode experimentar, o mundo não vai acabar se você não correr risco, o mundo não vai acabar se você não empreender. Por mais que você precise dessa profissão para sobreviver, calma, vai dar tudo certo. Não posso garantir isso, mas assim, de alguma Não, mas vai dar forma. tudo certo dentro do seu possível, porque o seu Exatamente. empreender não é o mesmo que o meu empreender. E o empreender Exatamente. da Mariana não vai ser o mesmo da Isabel, entendeu? E assim por diante, Exatamente. porque o empreender é totalmente diferente, Exatamente. né? Eu acho assim, gente, eu acho que já tá para finalizar, né, Rebeca? Eu não olhei as horas, mas eu acho que já Tô tá de para olho. finalizar. Faltam 4 minutinhos. Tá. Eu acho que a coisa do ser autônomo também me vem muito assim, de pegar a gente no colo e conversar, sabe? O que que eu tô precisando? Se pega no colo e se pergunta. Eu tô nesse momento da minha carreira, saí da faculdade agora, ou tô há um ano formada, ou estou há 5 anos formado. Se pega no colo e vai conversar. Senta ali você e você e Eu também conversa um faço direto. pouquinho. Abre uma folha, abre um caderno, pega as canetas, pega post-it, pega tudo que você tiver de colorido e legal e vai botar no papel. Estou insegura. Como que eu posso trabalhar isso? Será que é esse o próximo tema que eu quero levar para minha terapia? O meu objetivo em ser terapeuta é esse. Anota. Porque tudo isso, se você se pegar no colo e colocar as coisas no papel, a gente não falou disso aqui, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, pelo que eu conheço, já também faz isso como uma prática. O poder que tem de você colocar as coisas no papel. Isso é poderoso, isso é Sim. uma ferramenta espiritual, gente. Você Tem uma colocar no forma de papel. colocar que é através do mapa mental, que a gente já falou uma vez, né? Que tipo, é muito fácil de fazer e eu super recomendo quem quiser experimentar, porque assim, o mapa mental é, você coloca o seu nome no meio, vou tentar fazer um simuladinho aqui. Você coloca o seu nome no meio e aí você vai puxando setinhas com os sites, com coisas que você sabe sobre você, com coisas que você ainda quer descobrir, e você vai construindo isso, né, de forma a criar um esquema que você consegue ter uma escrita ali que te ajuda e algo visual. Esses dois que estão aqui também são mapas mentais. Um do Rebeca Pessoa, porque eu sou uma pessoa também, e o outro do Rebeca Psicóloga. Graças a Entendeu? Deus, né? Obrigada, Senhor. Então, os dois que estão aqui são porque eu preciso fazer essa divisão, senão eu misturo tudo. Então, essa é a minha forma de me dividir entre pessoa e profissional, né? E tem uma coisa que eu queria dizer, que aí eu vou ressuscitar a estatera, que a gente falava muito lá, que é o marketing ele tem que ser orgânico, essencial e seu, E né? criativo. O empreender e o marketing, eles têm que vir e organizar também. Para mim, eu colo um monte de papel. Talvez alguém olhe isso aqui, tem atacadia e tem que botar numa agenda e tá tudo bem. Porque isso é seu, é você que vai construir, é você que vai descobrir. E o cliente que tiver que chegar para você vai chegar porque te viu. Eu tenho uma cliente que falou assim: eu te escolhi por causa da sua foto e do seu óculos. Eu falei, gente, tá, tem que ser, olha o meu óculos todo colorido. Eu falei, tem que ser minha cliente? Tem que ser minha cliente, porque é uma cor igual a mim. Sim, sim, E a exatamente. cliente que olhar a barra vai falar, gente, essa pessoa aí é minha terapeuta. E é isso, não é a gente se forçar num molde de padrão de terapeuta, mas é a gente É. descobrir qual molde a gente quer ser. Uhum, Nossa, vamos lá. exatamente. Anota aí, gente. Anota e depois posta lá. Nossa, essa Descobrir frase que a Rebeca falou foi. Rebecas e Babs. E vou Hashtag falar, Rebecas e Babs. vou falar mais uma para fechar. O perfeito não tem mais busca. Perfeito é fim, gente. Então, desapega. E eu tô falando para mim também. Ó, o cristal na mão para me ajudar, ó. É isso. E vai encerrar, ó.
Vai, apareceu aqui, 20 Gente, segundos. então, gente, Olha, eu não obrigada. tenho como agradecer. Olha quanta coisa linda. Uma hora de qualquer live. Calma, a gente vai fazer um filme. Vai chegar em breve nos cinemas. Gente, Ai, muito, gente. muito, muito obrigada. Eu estou disponível para vocês, tá? Quem quiser conversar.